Olá, aqui Rita Bueno, taróloga, trazendo algumas curiosidades que eu gostaria de partilhar com vocês sobre tarô. Na realidade, eu vou falar sobre um baralho de tarô chamado Tarot of the New Vision. É um tarô da Luiz Carabeo, tá? Ele foi lançado um tempo depois, tá? Muito tempo depois do Rider-Waite Tarot, que é um tarô que eu gosto muito. Quem joga comigo sabe que eu uso o Rider-Waite. Eu tenho algumas versões aqui, tenho essa versão de latinha, tá? Ele é bem legal, bem bonitinho. As cores são bem pastéis. Tenho também o que eu vou utilizar pra gente conversar um pouquinho hoje, o Giant Rider-Waite Tarot Deck, tá? Esse não é da Luiz Carabeo. Mas na realidade eu quero falar sobre o Tarot New Vision, tá? Eu não me lembro quando foi lançado esse tarô, mas acho que para nós também não é importante agora, mas a gente pode pesquisar. Mas o interessante desse tarô é que assim, ele traz um cenário de imagens por outros ângulos do tarô normal do Rider-Waite, tá? Então, por exemplo, como é isso? Vamos exemplificar. A carta número 1, o mago, tá? Então, você vê o mago de frente para uma mesa com os 4 elementos, com toda a sua simbologia, a baqueta apontando para o céu, o símbolo do infinito sob a cabeça, a outra mão dele apontando para a terra, tá? Então, tem toda uma simbologia, toda uma questão oculta, né, na simbologia das cartas do Rider-Waite, talvez por isso que eu goste bastante dessa simbologia, tá? Mas aqui você vê o mago de frente para sua mesa de trabalho, e a gente imagina que na frente dele tem um público, né, onde ele esteja realizando ali prodígios, magias, feitos, né? E no Tarot of the New Vision, chega a carta perto aqui para vocês poderem ver, a gente vê o que está por trás do mago, tá? Então, a gente tem aqui um típico macaquinho. Então, ele é aquele mago, aquele prestidigitador que ele faz viagens, né, pelas aldeias. E ali ele abre a sua maleta cheia de instrumentos, utensílios e coisas mágicas. E ele tem um macaquinho dele para assessorar nas magias dele, tá? Então, ele não é um ser tão fantástico assim. Ele tem um ajudante. Então, isso denota também que existe um pouco de má fé da parte dele para com as pessoas, né? Vou falar de algumas cartas que eu acho interessantes, tá? Depois a gente comenta. Essa carta aqui eu acho bastante interessante também, tá? Que é o 5 de ouros, Pentacles or Discs, que mostra os peregrinos do lado de fora da igreja, tá? No abandono, na penúria, no sofrimento. É uma carta que fala de sofrimento, é uma carta que fala de perdas, necessidades, né? E a gente vê os peregrinos aqui do lado de fora da igreja. No New Vision, a gente vê o peregrino do lado de dentro da igreja, tá? Mas a situação dele também não mudou muito, não tá muito boa também, tá? Então a gente vê os dois lados da carta, os dois lados de uma situação, e também podemos ir a fundo aqui e ver que a situação dele também não tá muito boa. Uma outra carta bem marcante também, que eu gosto de falar, é o 9 de espadas, tá? Uma carta que indica bastante sofrimento, términos, perdas, incômodos. Você pode ir muito a fundo na interpretação dessa carta, tá? E quando você vê essa carta pelo Tarot New Vision, você pode se aprofundar ainda mais nas questões que você está interpretando, tá? Nessa aqui nós temos até uma figura assombrando a pessoa que está em sofrimento, tá? Essa figura pode ser um demônio, pode ser um espírito maligno, um obsessor, enfim, fica aí a interpretação.
Mas eu acho esse baralho de tarô, New Vision, bastante interessante, tá? A carta da alta sacerdotisa no Rider-Waite, tradicional para quem já conhece. E a carta dela no The New Vision, tá? Enfatizando aqui a questão do misticismo, a questão da sabedoria, né? Pela coruja. A romã, que é uma fruta mágica, que também fala de fluxo de prosperidade, mas também é uma carta de submissão. Você vê as pessoas submissas aqui, tá? É uma carta que mostra ela olhando para um mar, eu acho, um luar, e dando uma ideia muito de noite, de intuição, muito ligada à intuição, ao poder intuitivo, ao feminino, mas é uma carta sombria. Uma outra carta que eu vou mostrar para vocês, o Rei de Espadas, tá? Carismático, líder, um homem racional, age moderadamente, tudo meticulosamente muito bem pensado, uma carta do ar. E aqui no The New Vision, tá? Nós vemos que tem pessoas submissas a ele, mas nós vemos que também existe um outro lado desse homem, né? Desse Rei de Espadas, tão carismático, tão líder, tão metódico, meticuloso. Nós temos aqui um bebê, que também mostra que ele também tem lá as suas fraquezas, tá? Mostra uma certa irresponsabilidade da parte dele também, diante de todo esse carisma que ele exerce para o povo e de toda essa segurança e essa cautela que ele passa, ele não faz isso com a família dele. O gatinho chorando ao fundo é o Lion, ele vai ficar chorando por um bom tempo, tá? Uma carta que eu acho bastante interessante é o pendurado ou o enforcado, tá? Normalmente nós temos uma interpretação de que é uma situação sem mudanças, uma situação estagnada, mas que a qualquer momento, de repente, você pode sair dessa situação por você estar preso apenas por um pé, né? Então, de repente, é uma situação que a qualquer momento eu posso fazer escolhas e tomar atitudes e mudar, mas no The New Vision não é bem assim, tá? No The New Vision, o enforcado ele tá totalmente preso nessa situação. Na verdade, ele tá só com um pé solto, que é o pé que tá dobrado, tá? No New Vision, ele tá de mãos amarradas. Então, às vezes, a profundidade daquilo que nos amarra, que nos prende, que nos impede, é muito maior do que a gente imagina. Uma outra carta que eu acho bastante interessante e gostaria de mostrar é a carta do Diabo, onde ele escraviza dois seres, né? E que fala dessa escravidão, dessa possessividade, né? Isso aqui pode ser uma escravidão tanto dos vícios materiais, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te escraviza, né? Até você mesmo, quando não controla os seus impulsos, quando não controla suas vontades, suas paixões, você mesmo se escraviza, né? É bem interessante, ela mostra essa carta aqui por trás, ó. Aí você pode ver direitinho, né? São dois seres infernais também, que também estão acorrentados ao diabo. Dá pra ver vários elementos aqui. Acho bastante interessante. Mas aí, como a gente pode aproveitar isso numa jogada normal, né? De várias maneiras a gente pode aproveitar isso numa jogada normal. Eu não faria um jogo único e exclusivamente com o Tarô New Vision. Eu utilizaria ele de uma forma complementar a algum tipo de questão ou dúvida que o consulente tenha e que queira maiores esclarecimentos, que queira ir um pouco mais a fundo. Então eu utilizaria ele dessa maneira, tá? Para escavar um pouco mais, para afundar um pouco mais, para ver a situação por outro ângulo, que esse é o objetivo desse baralho, ver a situação por outro ângulo. Então eu utilizaria ele de uma maneira complementar, tá? Esse não é mais um vídeo de tarô, com tiradas de tarô, porque tem muitos profissionais interessantes já fazendo isso, mas é um comentário sobre um baralho diferente que eu quis trazer para vocês.
e compartilhar com vocês, tá? Caso vocês tenham algum interesse em conhecer o meu trabalho, por favor, entrem em contato. Um beijo e até a próxima.